Rigas de volta aqui, pessoal. Vantagens do consumo da carne em continuação. Porque o excesso de proteína não é armazenado. Vai embora com as fezes e a urina. Super importante. O carboidrato presente na natureza é a opção mais comum de reserva de energia do corpo. É por isso que o excesso de espaguete e batata frita vão parar nas gorduras viscerais. Estes reservatórios se encontram principalmente na barriga nos homens e nos culotes das mulheres. E como dizem alguns, essa tendência de armazenagem de carboidrato é praticamente infinita, tá? Tanto é que a gente encontra pessoas com pesos superiores a 400 quilos, né? Todo mundo já viu aqueles gigantes, principalmente nos Estados Unidos, México, outros países, e que ultrapassaram 300, 400 quilos de peso. É impressionante. Aquilo tudo é carboidrato armazenado. Jamais você vai ver proteína armazenada ali naquelas gorduras viscerais. Tanto é que está aqui, ó, tá explicado. Já a proteína e a gordura são os nossos combustíveis diários. Por não poderem ser armazenados de forma ilimitada, como os carboidratos, precisam ser obtidos da natureza via consumo alimentar regular. Entenderam? Porque a gente tem que... Porque esse é o sistema, gente. Porque a gente precisa sair todo dia para caça. Porque a gente precisa da proteína. Porque a proteína não é armazenável, tá? Ela sai no cocô e no xixi. O excesso sai no cocô e no xixi. Uma vez que o tanque já esteja cheio. Aonde fica o tanque? Fígado, músculos. Em todos eles tem um pouquinho dessa proteína armazenada, tá? Mas é pouquinho. O músculo estando cheio, o fígado estando cheio, dispensa-se o resto. Por isso que a gente tem um sistema autorregulatório de consumo de proteína. Ninguém consegue comer 10 quilos, 20 quilos de churrasco, por mais delicioso que esteja. Tá? Quando dá 800 gramas, 600 gramas, etc., a gente estufa. Tá? Significa que os neurônios estão emitindo sinais ao cérebro e aos hormônios do controle da fome e da saciedade, de que chega, basta. Tá? Com os carboidratos, não e sim. Como assim não e sim? Depois que você comeu 3 sandubão e 2 sundae, ele vai falar, nossa, estou estufado. Sim, você está estufado. Só que dali 3, 4 horas você está com fome outra vez. E a fome vem mais forte ainda. E a fome de carboidrato. Por isso que se chama alimento de conforto. Porque ele dá uma paz. Realmente dá uma paz. Que é aquela paz de curto prazo. Característica dos carboidratos, principalmente industrializados. Então, entendamos como é a nossa fisiologia para trabalhar a seu favor. O corpo armazena carboidratos e gorduras, mas não armazena a proteína. Tá? Significa que a gente tem mais liberdade de comer proteína. Tem alguns médicos da atualidade que estão falando assim, são os médicos do bem, tá? Eles estão falando assim, ó, carne você pode comer o quanto quiser no dia e ainda mais 6 ovos. Médico, hein? Falando isso daí, tá? Médico que faz revisão periódica de pesquisas científicas das mais atualizadas. Não quem segue cartilha antiga, tá? Anos 80. Quem segue cartilha anos 80, infelizmente... Como é que você sabe se alguém está seguindo cartilha dos anos 80? Pergunta se o profissional conhece cetogênica e recomenda. Conhece low carb e recomenda. Pergunta se se você tem uma certa liberdade para comer carne diariamente. Por exemplo, acima de 200, 300 gramas de carne. Estaria confortável. Se sim, ok. Se ele te recomenda cereais, não ok. Se ele te diz controle o sal, sem falar mais nada, por exemplo, distinguindo o que é sal bom do que é o sal ruim, eu quero dizer, o que é cloreto de sódio do que é sal marinho, pula. Que mais?
Porque cortar óleo de soja, todo mundo está falando, cortar refrigerante, todo mundo está falando. Se ele te recomenda mirtilo, salmão selvagem, essas coisas exóticas, pula, tá? Porque salmão selvagem, ele não entende de alimento. Se ele entendesse, ele substituiria o salmão selvagem por sardinha. Substituiria o mirtilo por uva. Eu vou lembrar de mais dicas e aí depois a gente vai conversando, tá bom? Mas se Deus quiser, você não vai ter mais necessidade de procurar profissional nenhum, porque você está entendendo o que é o alimento, o que é a sua fisiologia e como você vai trabalhar a relação alimento-fome daqui em diante, mudando o estilo de vida, não é verdade? Então, vai estar tudo ok. Então esquece essa galera que ficou para trás. Essa característica biológica de o corpo não conseguir armazenar muita proteína é exatamente o trunfo da dieta 0527. O excesso de picanha, sardinha e ovos cozidos vão embora nas fezes, mas o excesso de pizza, sanduíche e sundae vai para a barriga. Aqui, ó, o excesso de pães. Aqui, excesso de carne. Aqui você pode, aqui você está livre, aqui você está à vontade. Farináceos complica, refinados complica, todos os produtos industrializados complica, todos os adoçantes complica, todos os suplementos complica. Com a água ocorre o mesmo. O excesso de água vai para o xixi, mas o excesso de cerveja também vai para o tanquinho abdominal. Embora a cerveja seja quase que 100% água, aqueles 2, 3% de carboidrato que tem lá vai para armazenar. Em parte fica armazenado na gordura visceral. Em outra parte, ele vai inflamando todo o seu sistema gastrointestinal. Gera cirrose, gastrite no estômago e gera reação inflamatória no intestino. Alguns médicos dizem que não existe quantidade segura de álcool. Eu não seria tão radical. Eu diria que um pouquinho de álcool em ocasiões sociais, ok. Não sei se vai estar nesse curso, mas certamente tem no meu livro. Tem 3 explicações sobre a razoabilidade do consumo moderado de álcool, que é sociabilidade, legalidade e, se eu não me engano, é compensação. Vixe, agora eu não lembro direito, porque eu fiquei na dúvida na hora de escrever naquela ocasião. Compensação significa o seguinte, como ele é levemente opioide, levemente alucinógeno, tá? Eventualmente, se você estiver em ambiente seguro, para você tomar um pouquinho para relaxar, via esse caminho discutível, vai. Mas ok, numa forma de compensação que seja pontual, tá? Não diária, tá? Pontual, de vez em quando, não seria tão abusivo. Outro motivo é confraternização, tá? Que é sociabilidade. Tá? A sociabilidade, para efeito de conforto mental, é importante que você seja aceito pelos seus pares, pelos seus grupos. Então, levando isso em consideração, também em ambientes sociais, confraternizatórios, etc., pode ser que seja razoável você tomar álcool de vez em quando. E o outro é a legalidade. Quer dizer, se não é proibido, não tem por que ninguém te proibir de tomar álcool. Você é responsável pelos seus atos.